Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo ao Cris por Cris Mendes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu com a voz meia falha, mas vamos que vamos. Se inscreva aqui, curta, compartilhe, comente, deixe sua sugestão para um próximo vídeo e vamos aos recados. Dia 25 agora vai ter ritual do arcanjo Gabriel e do arcanjo Uriel. Um ritual para fluidez, um ritual para que você consiga contornar os obstáculos, para que você consiga entender aonde que tá, onde que pega os seus pontos, né, de você não conseguir concretizar as coisas com a ajuda desses arcanjos. Então, é um ritual que fala sobre fluidez, fechando o mês de junho, fechando esse mês onde você tem que tomar uma decisão para que lado você vai. E aí, no mês de julho, dia 7 de julho, nós vamos ter o ritual de Arcanjo Miguel, aonde é para que você tome realmente a direção da sua vida, um ritual para que você tenha ali a energia para usar, a energia de coragem, a energia de enfrentar as dificuldades e de enfrentar a si mesmo. Então, esses são os rituais e também temos aí o nosso curso de Salmos que está aberto para que você aprenda a trabalhar os Salmos, a magia dos Salmos, né? Como que você monta um altar, como que você trabalha os Salmos, qual que é a vela, qual que é o arcanjo que comanda cada Salmo, como que tá colocando ali, aonde, qual frase, qual versículo do Salmo você deve fazer o seu pedido, qual versículo do Salmo você deve fazer a evocação do arcanjo, né, daquele arcanjo que tá ali. Como é que faz isso? Pois é, no curso de Salmos você pode aprender isso, tá bom? E vamos de numerologia kármica, vamos de numerologia da vida, vamos de numerologia divina, tantos nomes que tem essa numerologia, né? Mas o nome original dela é numerologia kármica. E tudo que eu vou falar para vocês aqui, tudo, você aprende dentro dos 3 primeiros módulos de numerologia, né? Dentro das 3 primeiras partes de numerologia. Isso aqui é a parte básica, e tudo que eu vou dizer aqui é com base nas questões que vão de encontro ao ciclo encarnatório na verdade, aqui eu estou falando do primeiro e do segundo módulo. Não cheguei nem a usar o terceiro, que é a pirâmide. Então tá aqui, ó, vou até mostrar para vocês, ó, as contas, né? Então aqui tá a data com o ciclo de vida, o ano que eu busquei e aqui o ciclo de encarnações. O que eu vou falar para vocês é isso. Então aqui eu tô analisando uma data, que é 7/7 de 73, e a questão que eu vou analisar aqui é uma questão que vem de encontro a relacionamento e a questão financeira, a questão de fluidez financeira, a questão de você conseguir ter um montante ali, você conseguir ter um equilíbrio, né? Vamos colocar assim, um equilíbrio financeiro. E a vida emocional. Então essas são as duas análises aqui. Esse não é um direto ao ponto, né? Isso aqui é uma análise de um mapa, onde eu vou estar usando o primeiro e o segundo módulo para vocês terem uma noção. Então, como que é essa questão? A questão nasce, né? Eu vou entender que essa pessoa é um 7/7. Ela é uma pessoa que quer ter o comando da vida, ela quer ter a direção das coisas. Então, ela não gosta de delegar poderes a ninguém. 7, a carta do carro, é uma carta de direcionamento. Só que lembre-se, a carta do carro, cadê? Eu vou até pegar aqui. A carta do carro é uma carta que ele não está com as pernas, ele está usando uma biga. Então, quando ele está usando uma biga, significa o quê? Que ele precisa do auxílio, ele precisa de outras pessoas junto dele para que ele se sinta completo, para que ele se sinta feliz. Por mais que ele queira ter a direção de tudo, ele precisa ter alguém por perto, ele precisa ter alguém ali, sabe, que dá um impulso, né? O cavalo, ó, o cavalo aqui, né? Então aqui nós temos 2 cavalos, né? O branco e o negro, que falam dos seus instintos, que fala da forma como você domina os seus instintos. Mas ele está aqui, ó, em cima da biga, né? Então significa, ele está sendo guiado pelos instintos. Então o que mostra isso? Mostra que o número 7, ele precisa desse impulso externo. Ele precisa de alguém que coloque ele, por mais que ele queira ter o controle da situação, ele precisa de alguém que vai falar, vai, né? Que joga para frente esse instinto. Ele precisa disso. Então aqui nós temos uma pessoa que tem em si uma linha de comando muito forte, uma linha de autoridade muito forte,
e que precisa também ser impulsionada, né? Então, dentro disso, eu vou ter um 14, e esse 14 diz o quê? Que se a pessoa não tem esse impulso, ela começa a empurrar as coisas com a barriga. Ela começa a procrastinar as decisões e aquilo que ela tem que tomar. Então, ela toma a decisão? Toma uma decisão. A que preço? Muita reflexão, muito pensamento, não é nada, muitas vezes no impulso. É uma outra coisa que é na base do impulso. Mas a maioria é procrastinada. Dentro existe uma decisão. Agora, para chegar a concretizar essa decisão, essa pessoa precisa realmente ter dentro da cabeça dela que tá tudo ali muito organizado. E aí nós temos também, dentro disso, uma pessoa que tem uma espiritualidade muito forte. E ela tem 3 sets, né? Ela vai ter o 7 de personalidade interna, 7 de personalidade daquilo que ela expressa e 7 como missão de vida. Quer dizer, ter o comando da vida, ter uma direção para a vida, ter um propósito de vida é a missão de vida. Ter uma missão clara de vida é a missão de vida. E dentro dessa missão, eu tenho que entender que ela vem de um 20 de uma vida passada, que vem falando sobre uma pessoa que reflete demais, que é crítica demais, que é apegado às coisas do passado, tem dificuldade de soltar, né? Então, é uma pessoa que tem uma memória de elefante sobre as situações que ocorrem com ela, sobre aquilo que acontece com o dia a dia dela. Então, aquilo que marca é aquilo que ela vai refletir. Então, se você perguntar de uma situação e for confrontar e for naquilo que ficou marcado nela, ela vai te falar detalhes. Detalhes. A roupa, o jeito, a voz, o cheiro, ela vai te descrever tudo. Porque isso é o 20. Na vida anterior, ela morre com essa marca do 20, né? O RVA é a sua marca. A sua vida passada, aquilo que regiu a sua vida passada, é aquilo que mais te marcou. E o que mais marcou essa pessoa? A crítica, o apontar, o dedo, ó, você isso, você aquilo outro. Isso ficou tão marcado que ela trouxe isso para essa vida ainda para resolver. E isso faz com que aconteça o quê? Isso faz com que aconteça uma deficiência na comunicação. Então, ela tem uma deficiência 3, que vai falar sobre a comunicação, vai falar sobre a dificuldade de expressar sentimentos, de colocar os sentimentos na mesa, de se abrir realmente. Por quê, né? Até porque se eu quero ter o controle de tudo, eu vou ter dificuldade de me abrir. Eu vou ter dificuldade de colocar realmente meus sentimentos na mesa. Então, eu vou ter dentro de mim aquela vontade de estar sempre mudando, de estar sempre se aventurando, de estar sempre indo para um local, para outro, mas que eu tenha um porto seguro para voltar, porque o 7 precisa de um porto seguro. Apesar do 5 ser um número muito vai aqui, vai ali, e movimenta, e faz, acontece, o 7, ele precisa de um local, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir firme dentro da sua história. E a espiritualidade de um 7, ele é uma espiritualidade que precisa de estudos que comprovem. Não adianta você falar uma coisa onírica, não. Ah, eu vi um fulano de roupa azul, de roupa amarela. A pessoa vai olhar pra você e falar assim, meu, que você bebeu? Que você cheirou? Que erva é essa? Dá um pouquinho desse suco aí pra mim aí, que eu quero provar também. Porque para ele precisa ser tudo ali. Então, normalmente são pessoas que vão ser muito se interessar muito por astrologia, por astronomia, por numerologia, por radiestesia, por aspectos espirituais que têm uma ciência mais exata. Porque é como eles compreendem. Então, se você falar, por exemplo, eu vi um espírito de Umbanda, assim, 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 eu vi um preto velho, assim, 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 ele até acredita, mas assim... Como é que foi esse processo para você ver isso? Me conte esse processo. E muitas vezes você pegar um outro número, né? Por exemplo, um 18, você pegar um 2, você pegar outros números, eles não vão conseguir compreender muito isso porque eles são números mais emocionais, não são tão racionais. Então existe um conflito aqui da razão e da emoção. E aí eu vou ver o primeiro ciclo de vida dessa pessoa, que é um 18. E o 18 fala sobre muita traição.
fala sobre muitas coisas obscuras que aconteceram durante a gravidez e durante a primeira infância. Então aqui eu tenho uma mãe que passa uma gravidez passando por traição, passando por chifres. Eu tenho uma questão financeira aqui muito escassa, com muita dificuldade financeira. Eu tenho uma questão que fala sobre abandono. Então, essa mãe se sentia abandonada, essa mãe se sentia solitária, muito sozinha. Então, com a conclusão da história, essa dificuldade de lidar com a própria solidão vai acabar passando para a criança que ela está esperando, que no caso é essa pessoa. Então, a criança acaba crescendo e virando uma adulta que se sente muito só. Porque foi esse primeiro sentimento enraizado que a mãe passou para essa criança. Então, gravem essa informação sobre a solidão. E aí vem vindo, essa pessoa cresce, essa pessoa casa, né? Então, aí o casamento foi no ano 16. Ela casa numa torre. E casar numa torre é falar que a pessoa busca realmente a reestruturação, né? E tem um coração 6. Então, vai dizer assim que é um ano que, quando tem um 6 e um 16, eu tô falando de um ano que eu aposto mudanças na minha vida. Normalmente, no casamento, você aposta uma mudança para melhor. Então, aqui fala de uma reestruturação, fala de uma vontade de estar, fala de uma vontade de se colocar. Então, o ano 16, ele vem falando sobre uma reestruturação de vida, uma mudança drástica na vida. Você sai de uma situação e entra para outra. Então, se casa no ano correto, num ano karmicamente que se fala também sobre a questão de casamento, unindo ao 6. E o ano 16 vai se unir à encarnação que ela tem. Então, ela tem uma encarnação 16. O que a encarnação 16 está dizendo? Está dizendo que é uma pessoa que tem que praticar o desapego. É uma pessoa que tem que praticar a liberdade. E aí, vai conversar com a pessoa. Pessoa viajada, morou fora do país, mais de 20 anos, conheceu dezenas de países viajando de um lado para o outro, longe da família, porque a mãe morre cedo, o pai vai embora, então a pessoa vai viver a vida dela, já na virada da adolescência, e na virada da adolescência, ela vai estar no ano 10, que vai dizer assim, momento de cair fora, é o momento de movimentar. Ela tá no ano 12 e ela está no momento 5, quer dizer, o momento 13, 5, quer dizer, o momento 13, falando, é um momento de mudanças, um ciclo que fala sobre mudanças, sobre corte, e um corte que a pessoa projetou. Então, ela sai da onde ela está porque ela projeta isso, né? Então, ela quer essa mudança. Então, ela vai embora, vai viver a vida dela, vai fazer as coisas dela, acaba viajando por muitos locais, morando em muitos locais e com uma escassez. Porque ela nasce numa escassez e essa escassez vai ficando com ela ali gravada. E aí vamos ver as relações familiares nisso daqui. Qual que é a queixa? A queixa ela ficou casada durante muitos anos, mas os primeiros anos de casamento, o casamento já morreu. Mas ela continuou casada por quê? Porque estava morando na Europa, estava com uma vida estável, não tinha aquele amor, aquela paixão mais, não tinha. Mas a vida estava estável fora do país. Tinha ali, a pessoa lhe dava ali, né, o que ela precisava, ela estava numa estrutura boa, né, podia viajar, podia passear, podia curtir, podia estudar, podia vivenciar, podia se formar. Mas ela não conseguiu fazer ali, digamos, uma poupança, conseguiu fazer uma reserva, não conseguiu montar uma estrutura. Cris, você estava fora do país, ela tinha um marido, ela tinha uma forma de estudar, tinha jeito de trabalhar. Por que ela não conseguiu montar uma estrutura? Por que ela não conseguiu segurar o dinheiro? É uma pergunta que ela fez. Por que ela não conseguiu segurar o dinheiro? Aí eu vou olhar essa questão do dinheiro, eu vou olhar dentro do ciclo encarnatório. Aonde está o dinheiro? Ela é uma encarnação 16, ela é um karma 15. E o 16 fala assim, a sua raiz financeira está no pai. E isso, se vocês forem olhar em outros estudos, também vai dizer, né? Que a parte material, estou trabalhando. Que a parte material vem do pai. A parte de crescimento, a parte de expansão, a parte de comunicação
de amor, vem da mãe. A mãe está no negativo. E o negativo da mãe faz com que ela se sinta no abandono, porque ela nasce num 9. Ela tem, quando ela nasce, a mãe se sente muito sozinha. Então ela se sente no abandono. Então existe um abandono afetivo aí. Então essa pessoa, ela está em busca dessa afetividade. Qual que é a ligação kármica dela? Positiva. O pai. O pai foi um pai presente? Não. O pai foi um pai ausente. Então, se o pai foi um pai ausente, Cris, como é que você sabe que o pai está ausente? Porque está aqui no ciclo de vida dela, no primeiro ciclo. Se a mãe está se sentindo sozinha, está se sentindo abandonada, significa que o pai não está presente. Então, quando eu vejo isso, eu entendo que essa criança, ela vai correr atrás de afeto, principalmente. Ela vai querer o amor, ela vai querer o acolhimento, ela vai querer o afeto. Então eu entendo que esse pai, ele foi ausente. E o que acontece com ela? Ela se torna o espelho do pai, porque o pai é o positivo na numerologia, não é a mãe. O pai é a parte positiva. Se o pai é a parte positiva, então eu vou entender que este pai é o espelho dela. O pai dela, aí se pode fazer a própria numerologia do pai, o que acontece? Esse pai é um boêmio. Esse pai, ele gosta do mundo. Ele não se apega, ele não cria raiz, ele vai embora. O que ela reproduz na vida dela? Justamente isso. A boemia, a coisa do viajar, a coisa do estar, do mundo, da vivência. Mas, Cris, o pai não esteve ali, o pai foi embora, o pai largou, o pai deixou, o pai magoou, o pai feriu. Mas é o amor que ela cria, o afeto principal que ela cria é com o pai. Com a mãe, que foi solidária, né, que teve a solidão, ela cria uma espécie de solidariedade. Tipo, eu entendo a sua solidão, eu entendo o seu sofrimento, tá? E aí, como eu entendo o seu sofrimento, eu não vou me permitir ser muito feliz. Ué, se ela nasceu com a mãe sofrendo, imagine ela ser feliz com o sofrimento da mãe, e ela perdeu a mãe cedo. Então, com a perda da mãe, então quer dizer, como é que eu vou ser feliz em cima da infelicidade daquela que me trouxe ao mundo? Então ela se compadece da dor da mãe, imita o pai pela vida. O dinheiro entra? O dinheiro entra. O dinheiro fixa? O dinheiro não fixa. Por quê? Porque o dinheiro, ele não tem só a ver com a quantidade que você adquire do dinheiro. O dinheiro também tem a ver com a sua valorização, com a sua autoestima, com o quanto você se olha de uma forma bacana. E ela não teve esse olhar do pai, ela não teve esse olhar da mãe. Como ela nasce no 9, o 9 está falando sobre a questão da mãe ter passado solidão, mas também o 9 está falando que quem vai dar amor para essa criança são a parte de avós. Então, um avô, uma avó. Então, a parte de avós é que vai acolher, não é os pais. Então, a família primeira que deveria acolher, ela não tem acolhimento nenhum. Ela vai ter acolhimento da avó. Então, veja, existe um abandono aí. Então, se eu não tenho valor, eu não seguro o dinheiro. Então, vamos ter um problema de dinheiro. Se a minha mãe teve solidão, eu não fui o suficiente para suprir a solidão da minha mãe, então, significa que eu não mereço afeto. Eu sou uma pessoa sem afeto. Então, isso cria um buraco na pessoa. E ela vai buscar o quê? Qual o tipo de relacionamento que ela vai buscar? Se a parte positiva dela, de reconstrução, de firmeza, de estabilidade, é o pai, ela vai buscar relacionamentos que pareçam pai. Então, o casamento que ela adquire, ela casa com o próprio pai. O mesmo tipo de falta de atenção, o mesmo tipo de traição, o mesmo tipo de relacionamento, a forma de tratar a distância, ela reproduz. Por quê? Porque ela precisa adquirir o amor do pai. É o amor que ela entende que existe, por mais que esse pai esteja distante. O que eu estou falando para vocês aqui é uma coisa inconsciente, gente. Muito disso é inconsciente, mas a data de nascimento da pessoa descreve isso. Ela tem o Karma 15, e o Karma 15 fala sobre trabalhar a espiritualidade. E trabalhar a parte de ancestralidade. Então significa o quê? Que existe uma herança que vem
com ela, e essa herança é espiritual. E essa herança vem justamente da parte em que ela tenta, sabe, se solidarizar, que é a mãe. Então a parte espiritual, né, os espíritos que carregam, os espíritos que vão junto dela, a mediunidade que ela tem, o despertar espiritual que ela tem, vem de uma herança materna. Então, se ela quiser realmente sair deste conflito, ela precisa trabalhar a parte dessa espiritualidade materna, trabalhar a comunhão com essa ancestralidade materna e se perdoar, primeiramente, pelo amor que ela tem pelo pai. Como assim se perdoar, Cris? Por quê? Porque quando ela tem esse abandono grande, ela se culpa internamente, tipo, eu não presto? Eu não sirvo pra nada? Quer dizer que eu te amo e você não me ama? Então quer dizer que eu fiz algo errado pra você não me amar. Porque se você ama outras pessoas, outras mulheres, você está em outros locais, você tem outras pessoas e você não lembra de mim, você me abandona, então significa que eu tenho alguma coisa errada. Então, ela se culpa e ela se condena. Então, é preciso primeiro fazer a paz consigo, primeiro se perdoar por ter sentido aquilo, se perdoar por ter vivenciado aquilo, se perdoar por ter se condenado por uma coisa que ela não tinha culpa. Porque temos que olhar os nossos pais, e eu vou sempre falar isso, como pessoas. Quando você tem problema com o pai e com a mãe, você tem que sair do papel de filho e buscar olhar ele como pessoas. Pensa nele como se fosse seu vizinho, seu colega, uma pessoa. Porque aí você vai olhar eles como seres humanos e não como isso que a sociedade coloca de endeusar pai e mãe. Nós honramos a semente de vida que eles nos deram, mas precisamos entender que o fator do pai amar o filho, a mãe amar o filho amar a mãe, o filho amar o pai, é uma consequência de um relacionamento, porque são pessoas. Então é preciso muitas vezes sair do papel e olhar aquilo como pessoa, e aí você vai entender. Então existe um misto aqui de admiração e de ódio, porque quando você ama muito uma pessoa, você também pode odiar muito ela. Se aquilo dali não for correspondido, uma paixão muito grande por alguém pode trazer muita dor. Então aqui existe uma paixão muito grande da filha pelo pai, no sentido de admiração, admirar aquele homem que conseguia, que não tinha raiz. Ela não admirava as traições e as coisas dele, mas o fato dele não ter raiz, dele ser livre. E ele realmente foi ele mesmo, mas ela não consegue ser ela mesma. Porque ela ainda está parada, sendo aquela criança, esperando o carinho do pai e da mãe. E isso vai refletir no dinheiro, isso vai refletir no relacionamento. Então, ela vai conseguir um relacionamento, depois desse casamento que ela separou, porque ela casa no ano 16... E ela separa no ano... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 11. E ela decide separar no ano 16 para o ano 17. Então, veja bem. Tudo ali confinando com as datas de início e fim. As decisões principais dela estão no 16, que é a própria encarnação. E que vai falar que a vida dela é buscar essa aceitação do pai. Se ela busca, aí ela fala, Cris, tá, como é que ela soluciona isso para que ela consiga ter um relacionamento? Cuide da sua espiritualidade e faça as pazes com a energia de pai, principalmente. Não é nem com a energia da mãe, com a energia do pai. Faça as pazes com esse amor. Assuma para si que, na verdade, o que você mais quer é o amor desse pai, é o colo desse pai. Mas, Cris, e se esse pai não quiser, se esse pai não abraçar, se esse pai não acolher? Isso é uma outra história, mas eu preciso assumir para mim aquilo que para mim, no fundo, é uma verdade que eu não quero enxergar. Porque, pensa, socialmente, será que é viável você amar uma pessoa que abandonou a família, que foi viver a própria vida, que deixou os filhos à própria sorte, que não ligou para a mulher, que a mulher morreu, que a outra também morreu.
largou tudo e não lembra nem o nome das filhas. Será que essa pessoa merece amor? Mas o amor, ele vai muito além disso. Ele vai muito além das atitudes das pessoas, das coisas. Você se conecta com a alma e com a essência. Por mais que a pessoa seja horrorosa aos olhos da sociedade, mas você se conecta com aquela essência. E quando você entende isso, você liberta a pessoa e se liberta. Eu amo, ponto final, acabou. Não presta, não vai, sabe aquela coisa? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada, não presta, mas existe alguma coisa ali naquela alma que me conecta com ela. Então, quando eu consigo compreender essa conexão, é o primeiro passo que eu consigo quebrar o karma. E aí, qual que é a outra cura que eu sugiro aqui? É trabalhar justamente com o e-book de Gabriel, que vai falar sobre essa questão do apego, que vai falar sobre essa questão do amor, de entender aqueles sentimentos e aquelas lembranças mais profundas que tá lá e que te machuca, que vai buscar essas memórias e resgatar isso e fazer com que você olhe de um lado positivo. E trabalhar o e-book de Miguel, porque Miguel, ele vai trabalhar essa limpeza energética, espiritual, porque tudo isso fica gravado no nosso campo energético, fica gravado no nosso campo espiritual. Então, isso vai os e-books vão resolver o problema dela? Não. Mas vão amenizar, vão dar uma calma de espírito, vai ajudar com que ela enxergue melhor as coisas e consiga fôlego para poder resolver. E aí ela conseguir fazer as pazes com esse pai, com essa mãe, para que ela consiga abrir o caminho financeiro e consiga abrir o caminho para que alguém olhe. Porque um 15, como é aqui no caso, negativado, se a pessoa está com realmente espiritualidade em dia, abre praga, abre inveja, abre olho gordo, abre coisas que você não tem noção. Por quê? Porque tá uma energia descontrolada. Então, a pessoa, você tá andando, você não fez nada, você arrumou uma confusão. Você não fez nada, você arrumou uma encrenca. Você tá ali sem dormir, já tá com processo de ansiedade, tá com pânico, tá se enclausurando, tá se fechando numa ostra, e você não entende por que você tá vendo aquelas atitudes. E por que você não sai daquilo? Espiritualidade desequilibrada. 15 desequilibrado. Faz isso. E começa a ganhar e a perder tudo, que é a torre. Ganha e perde tudo, que é a torre. Então, esse é um momento onde a pessoa precisa parar, pensar e falar, eu vou colocar minha espiritualidade em ordem e eu vou trabalhar o meu emocional. Aí eu consigo abrir. Aí sim ela consegue ter uma pessoa, abrir caminho para uma pessoa realmente que vai gostar dela e que vai trabalhar com ela aquilo que ela deseja, e ela vai conseguir também fazer com que o dinheiro entre e ela consiga multiplicar esse dinheiro que entra na mão dela. Tá bom, criança? Essa foi a análise de numerologia kármica. Coloca aqui embaixo o que você achou. Deixa aqui sua opinião, deixa aqui sua sugestão. Se você quiser marcar uma consulta, é no 11 9-8513-0477. 9-8513-0477. E o curso de numerologia kármica está gravado na plataforma EAD e você pode estudar e tem plantão de dúvidas e as aulas são bem didáticas para você conseguir entender e fazer. Essa análise foi feita com a NK1 e 2. Tá bom? Você pode começar pelo ciclo encarnatório, como você pode começar pelas personalidades. E por último, você vai para a pirâmide. Depois a gente vai fazer um vídeo fazendo análise de mês a mês, que é a pirâmide. Beijo nas asas e lembre-se sempre, um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Importante na vida, eu tenho que compartilhar. Fique na luz e até a próxima. Tchau!